Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 22 de março de 2021. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E a nossa aula de hoje é a formação do território brasileiro e a construção de espaços geográficos. A formação territorial. Os atuais limites e a extensão do território brasileiro resultaram de uma história que se iniciou nos anos de 1500, com a chegada dos colonizadores portugueses que passaram a se apropriar de territórios indígenas. A formação territorial inicial do Brasil, como também a formação da sociedade brasileira e, consequentemente, a construção de espaços geográficos não indígenas, realizado por europeus e por luso-brasileiros. Os brasileiros são pessoas descendentes de portugueses e brasileiros. Ocorreram entre o século XVI e a primeira metade do século XVIII, durante o período em que predominou o mercantilismo, também chamado de capitalismo comercial. Assim, no século XVI, o território que viria a ser o Brasil foi conquistado pelos portugueses e incorporado ao comércio mundial da época. Os interesses de Portugal orientaram a ocupação do território e a construção inicial de espaços geográficos no Brasil. Os conquistadores portugueses, em associação com o Reino de Portugal, procuraram explorar produtos que lhes dessem lucros por meio do comércio, de acordo com os princípios mercantilistas. Temos aí a figura 9. A imagem, que no caso é uma gravura pintada em 1592, ela representa a conquista dos portugueses em associação com o Reino de Portugal, procurando explorar produtos que lhe dessem lucros. O início do século XVI. No início da colonização, os portugueses estabeleceram-se na faixa litorânea, explorando o pau-brasil da Mata Atlântica. Introduziram a cultura de cana-de-açúcar e a produção do açúcar, a cultura do tabaco e a criação de gado, iniciando a apropriação das terras indígenas, que nós temos na figura 10. Essas atividades econômicas foram responsáveis pela construção dos primeiros espaços geográficos não indígenas no Brasil. Esse processo de construção e reconstrução de espaços geográficos foi contínuo e ocorre até os nossos dias, pois se trata das transformações que a sociedade realiza no espaço em que vive. Ainda no século XVI, os colonizadores organizaram expedições oficiais, conhecidas como entradas, com o propósito de descobrir ouro e pedras preciosas e escravizar indígenas. Partiam do Porto Seguro, no atual sul do estado da Bahia, e das imediações de Salvador, levando o povoamento do território para o interior. Século XVII e XVIII. O Tratado de Tordesilhas, firmado em 1494, dividiu as terras americanas entre Espanha e Portugal no século XVII. Porém, os portugueses e seus descendentes nascidos aqui ultrapassaram os limites desse tratado, apropriaram-se de terras a oeste que pertenciam à Espanha. O avanço para o interior do continente se deu pelo rio Amazonas, na busca por drogas do sertão, coletadas por indígenas escravizados. Além disso, a expansão da pecuária ocorreu em direção ao interior, chegando às terras que se localizavam a oeste do meridiano de Tordesilhas. Vamos ver aqui a figura 11. Aqui no mapa do Brasil, que é a figura 11, nós podemos observar a economia e a construção de espaços geográficos no século XVII. A área de verde aqui no mapa representa a área de ocorrência do pau-brasil. A área mais amarela aqui representa a cana-de-açúcar. A área mais alaranjada, que tem aqui na parte mais nordeste do mapa, representa a pecuária. Esses triângulos aqui vermelho, não sei se vocês conseguem ver aqui, representa o tabaco. A parte rosa aqui, na maior parte do mapa, representa a mineração. A partezinha marrom aqui
representa as drogas do sertão, que são, no caso, as drogas do sertão era o nome dado aos produtos extraídos da floresta amazônica, como castanha, canela, cacau e cipós, cujas raízes eram usadas para as propriedades medicinais. Nós temos a área mais amarela mais clara, que é o domínio dos portugueses. A parte rosa mais clara é o domínio espanhol. E essas listrazinhas aqui no mapa são as fronteiras atuais do território brasileiro. O bandeirismo. Ao mesmo tempo que ocorria a implantação das atividades econômicas citadas, expedições armadas de colonos indígenas já integrados aos conquistadores, conhecidos como bandeiras, partiam da vila de São Paulo em direção ao interior do território. O objetivo das bandeiras era aprisionar indígenas e vendê-los como escravos. As bandeiras também são conhecidas na nossa história como bandeirismo ou sertanismo apressador. Vejamos daqui a pouco a figura 12. Outras bandeiras, chamadas bandeirismo ou sertanismo minerador, partiam também da vila de São Paulo e tinham o objetivo de procurar ouro e pedras preciosas. Pronto, agora vamos observar aqui um pouco sobre a figura 12. Ela está representando o bandeirismo apressador do século XVII. Cada setinha dessa, ela tem uma cor e ela representa um desses bandeirismos. Aqui vocês podem não conseguir ver muito bem, mas no mapa, na página 22 do livro de vocês de geografia, vocês conseguem ver melhor. Temos a corzinha aqui marrom, aqui embaixo, que é a expansão de São Vicente para São Paulo. Temos a cor verde, que é a expansão nas Cernárias de São Paulo. Temos a corzinha aqui meio avermelhado, que é Antônio Raposo Tavares, André Fernandes e Fernando Dias Pais. E assim sucessivamente. Temos aqui embaixo já as cores, que é o amarelo, que é o domínio português, e o rosa, que é o domínio espanhol. Ocorrem ainda bandeiras contratadas por donatários que partiam de Salvador, Olinda e Recife para combater e submeter à escravidão os indígenas que se opunham à conquista do interior, além de ter a missão de capturar negros escravizados que tinham fugido das plantações, de destruir quilombos que no caso é a povoações, ou como se poderíamos dizer, as ruas, as casas em que os escravos fugidos moravam. Essa ação recebeu o nome de bandeirismo ou satanismo de contrato. O mapa da figura 13 aqui não é muito diferente de interpretar da figura anterior. Vocês podem observar que aí tem números. Os números que estão nas setas verdes representam o sertanismo de contrato. E os números que estão com as setas vermelhas, ele representa o sertanismo minerador. Lembrando que sertanismo de contrato eram a procura dos escravos que tinham fugido das plantações e eles procuravam destruir os quilombos que eram a casa deles. E o bandeirismo de minerador, eles partiam da vila de São Paulo e tinham o objetivo de procurar ouro e pedras preciosas. No século XVIII, a economia da colônia tinha se interiorizado ainda mais, criando novos espaços geográficos. Podemos observar na figura 14 que muitos povoados, depois transformados em vilas e cidades, surgiram no interior do território, graças à expansão das bandeiras da atividade mineradora e da pecuária. Aqui na figura 14, ele representa a economia e a construção de espaços geográficos depois que muitos povoados se transformaram em vilas e cidades. Na cor verde, ele representa a área de ocorrência do pau-brasil, o amarelo, cana-de-açúcar, o laranja, a pecuária, essas setinhas vermelhas, o tabaco, o rosa, a mineração, o marrom, as drogas do sertão, e essas listrinhas aí ao redor do mapa são as fronteiras atuais do território brasileiro, bem parecido com aquele mapa que nós vimos no slide anterior.
Século XIX. No século XIX, três outras atividades econômicas se tornaram motores da construção do espaço: a cultura do cacau no sul da Bahia, a cafeicultura no Rio de Janeiro e em São Paulo, que atraiu muitos imigrantes estrangeiros e contribuiu para o povoamento dessas áreas cafeeiras e para o crescimento urbano. A extração de látex na Amazônia para a fabricação de borracha, que atraiu populações do Nordeste e do territórios estrangeiros, que nós vemos aqui na figura 15. Podemos observar aqui uma diferença entre o mapa do século XIX com o mapa do século XVIII. Vocês podem perceber que no mapa aqui atual do século XIX, onde predominavam as drogas do sertão, que era em Manaus, já podemos perceber que quem predomina agora é a borracha. E assim sucessivamente. Temos o verde claro, o café, já temos outros produtos. Temos o marrom, o algodão, as listrinhas aí, temos o tabaco, o rosa, a mineração, a laranja, a pecuária, o amarelo, a cana-de-açúcar, o verde, o cacau. Aí nós temos ali aí a listra, que são as fronteiras, e temos essas outras linhas que são as estradas de ferro. Podemos perceber que entre o século XVIII ao século XIX houve uma grande diferença na economia do Brasil. Século XX e XXI. Reconstrução de espaços geográficos. Lembramos que em 1750, Portugal e a Espanha assinaram o Tratado de Madrid, acertando as fronteiras entre as terras portuguesas e espanholas na América do Sul. Como resultado da interiorização das colônias, em 1822, o Brasil já apresentava praticamente sua configuração territorial atual, mapa 16. No final do século XIX e início do século XX, os governos brasileiros, por meio de tratados e conversações diplomáticas com países e colônias europeias e vizinhos, resolveram pendências de fronteiras que ainda existiam. Assim, em 1904, o território brasileiro assumiu os limites fronteiriços atuais, que podem ser observados no mapa 17. Observando aqui o mapa 17, essas primeiras linhas aqui, observamos as fronteiras do Brasil. Lembrando que fronteiras são os limites entre um país e outro, ou estado e outro, assim, dependendo do que nós estamos falando. Aí temos aqui os pontozinhos menores, que são as capitais dos estados, e o pontozinho maior, em pretozinho maior, que é a capital do país. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.